e aquilo que havia sido predito, aquilo que tinha sido alvo de profecia por parte de profetas, de Moisés e tantos outros no Velho Testamento. Ele vai citar mais de 27 vezes no Velho Testamento no Evangelho. No caso de Marcos, Marcos ele tem o objetivo de falar para dentro, para os judeus, e para o gentio. Por isso que o nome João Marcos já mostra a procedência dele. João é o nome judaico e Marcos é o nome gentio. E a gente percebe claramente que ele é meio judeu e meio gentio. E ele tem claramente a intenção de falar uma linguagem que atinja o mundo grego em geral. Por fim, Lucas. O nome Lucas é um nome completamente de origem grega. Ele não é judeu. Você vai observar o surgimento de Lucas na história relacionada a Paulo, quando ele faz a viagem missionária com Paulo. Ele está ali, principalmente a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele é citado nas cartas. É Paulo que chama Lucas de médico. É Paulo que vai dizer que ele é uma pessoa muito dedicada ao ministério, uma pessoa muito capacitada. Basta ver como ele escreve. Eu vou, de antemão, me antecipar e dizer que dos 4 evangelhos, por mais que eu goste muito de João, aprecio muito Mateus e vejo a celeridade de Marcos, mas é o evangelho de Lucas que eu aprecio. Lucas como ocidental, ele pensa como grego, ele não pensa como oriental. O judeu é considerado oriental. O Lucas ele pensa muito ocidentalizado, muito próximo da forma que a gente pensa. E isso ajuda muito. Eu lembro que quando eu comecei a estudar os 4 evangelhos, em uma ocasião na igreja, e eu fiz a comparação, eu descobri, porque eu não sabia instintivamente, mas Lucas é o evangelho que eu mais preguei. Eu fui ver o meu portfólio de pregações, de estudos, as histórias que mais me impactaram, as histórias que Jesus contou, aquilo que foi dito em Lucas, sempre eu tinha escolhido para pregar, em detrimento dos outros evangelhos, porque eu me identificava muito com a abordagem de Lucas. Então ele fala para o gentio, e como nós somos gentios, a gente tem uma facilidade maior de entender Lucas, e quem já leu e quem vai ler Lucas vai poder ver isso. E uma das provas que ele fala para esse povo de fala grega, fora de Israel, principalmente, é quando ele faz algumas citações das localidades em Israel, ali na Palestina, na Judéia. Se você prestar atenção, ele vai dizer uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Israel é menor que o estado de Sergipe, ou igual ao estado de Sergipe. E não havia necessidade para você escrever para um judeu dizendo que a Nazaré era na Galiléia, porque todo judeu saberia disso. Seria também desnecessário ele dizer, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia. Essas informações que o escritor cuidadoso faz, e tem esse cuidado, é porque ele quer dar informações para quem não conhece a geografia. E, às vezes, ele dá significado de termos. Quando a gente vai estudar Lucas falando sobre a crucificação de Jesus, Mateus e Marcos falam de Gólgota, ou falam da forma Calvário. Gólgota, Calvário, são termos assim mais fáceis para o judeu ou meio judeu entender. Mas Lucas vai falar no termo grego crânios. Crânios é caveira, é o crânio, a cabeça, que é um termo muito gentil. Muito gentil. Não é um termo que o judeu conhece. Então, a linguagem é para explorar e divulgar o gentio, grego, romano e outros povos que não judeus. Ele fala, Arimateia, cidade dos judeus, nitidamente mostrando que ele tem um cuidado de dar informações, porque o objetivo é falar para um povo que não tem todo um conhecimento, um cabedal da história dos judeus e nem da teologia, nem dos escritos dos profetas do Velho Testamento. Próximo slide, por favor, André. Nós vamos fazer aqui uma introdução breve, eu vou
me antecipar para dizer. O evangelho que eu tive maior dificuldade de fazer um resumo dos assuntos concernentes, assuntos principais, foi o evangelho de Lucas. André fez a elaboração aqui dos slides, ele viu tanta informação que eu tive que colocar, eu não consegui ser mais sintético do que eu vou ser. Por essa razão, depois que a gente fizer essa introdução de Lucas, eu vou passar para o slide 11º, que fala da distribuição, do esboço do Evangelho de Lucas. Se der tempo, a gente volta para falar dos outros tópicos que são muito importantes. A gente vai trabalhar hoje com o tempo. Nosso objetivo é de falar 1 hora. Então, se eu não conseguir, você vai receber, todavia, a aula no slide, você vai poder estudar aquilo que eu queria dizer mal. Mas vamos lá. Quando você compara, mais uma vez, Mateus com Marcos e Lucas, você vai perceber algo muito interessante com relação a tema, né? Mateus tem o objetivo de abordar e destacar o que Jesus disse, por isso que você vai encontrar muitos discursos de Jesus, muitos momentos em que Jesus ensina, e ele vai falar não pormenorizadamente, ele vai falar abrangentemente sobre muitos temas. E essa é uma característica de Mateus, o que Jesus disse. Marcos, por sua vez, ele praticamente extingue, anula o que Jesus disse. O que Jesus disse é muito resumido e ele não quer dar foco no que Jesus disse. O seu objetivo é dizer o que Jesus fez. E são ações quase que ininterruptas, são ações que são ligadas umas às outras para dar aquela ideia de continuidade, de pressa, de ação, algo que não prende, que não te desliga, que, ao contrário, te prende ao que é apresentado. Quando você vai para Lucas, você vai perceber que, conquanto ele fale brevemente, resumidamente, o que Jesus disse, fale o que Jesus fez, mas o foco de Lucas é falar o que Jesus é destacar a sua humanidade, o aspecto humano da pessoa de Jesus. E a gente vê isso na genealogia que Lucas traz e Lucas apresenta. É importante a gente, dessa forma, minha consciência está mexendo ali. Bom, calma, só um pouquinho. Oi. Não mexe? Só um momento, gente. Só estou arrumando aqui a câmera que acaba de cair. Bom, a genealogia de Lucas é diferente da de Mateus. Eu não sei quantos aqui sabem disso. Mateus traz a genealogia no primeiro capítulo. Ele abre o evangelho dele com a genealogia. Lucas inicia a genealogia no capítulo 4. Não é estranho? A gente, aliás, no final do capítulo 3, Lucas traz a genealogia. E a genealogia que Lucas traz é totalmente diferente da genealogia de Mateus, porque Mateus começa em Abraão e passa principalmente por Davi, cria a linhagem de Davi para trazer essa ideia de que Jesus é descendente de Davi. Ele tem como ascendentes Abraão e Davi, que são aqueles que Deus fez a aliança, o pacto de quem ou por onde o Messias, o Salvador, viria. Por isso que tem todo esse cuidado de Mateus. E quando você vai para Lucas, ele enfoca a origem de Jesus não por Davi, mas por Maria. Ele não quer dizer que Jesus é descendente de José, como Mateus queria. Ele queria e ele quer dizer que Jesus é descendente de Maria. Por quê? E aí vem aquilo que eu já tenho dito,
Lucas quer mostrar que Jesus, ele é homem, ele é perfeitamente homem. Ele tem o lado divino, João vai reforçar muito isso. A gente, quando for estudar o Evangelho de João, a gente vai perceber isso. Mas Lucas, ele quer trazer esse aspecto da humanidade. Quem Jesus é, o homem perfeito. E quando você olha para a origem de Jesus, para a genealogia de Jesus, você vai perceber algo muito interessante. Pode passar o próximo slide, André, por favor? Lucas afirma que José era filho de Eli. Porém, quando você olha a genealogia de Mateus, não diz que José era filho de Eli lá. Diz que José era filho de Jacó. Ora, então tem um erro aqui. Não, não tem erro. É uma forma muito apropriada que os judeus usavam. Isso não é novidade que Lucas vai usar aqui. Porque Lucas, como eu disse, tinha a intenção de dizer que Jesus era filho de Maria. Todos nós sabemos que José não gerou Jesus. José era pai adotivo de Jesus. E Lucas vai dizer isso de uma forma muito categórica. Ele vai dizer, estou aqui procurando, ele era considerado filho de José. Lucas já dá essa informação. Lucas não diz que Jesus era filho de José, era filho adotivo, era considerado filho. Depois dessa afirmação, ele começa a sua genealogia, versículo 23, do capítulo 3, filho de Eli. E por que isso? Porque ele quer deixar claro que Eli era o pai de Maria. E há todo um artifício que os judeus usavam. Quando alguém importante estava na linha histórica de alguém, e que essa mulher ou se tornara viúva, ou como Maria, teve um filho que não tinha um pai terreno, foi o que aconteceu. José, quando casa com Maria, e Jesus é mais importante que José, mais importante que Maria, mais importante que qualquer homem que já pisou, vai pisar nessa terra. A genealogia que Lucas traz é uma genealogia que aponta para a origem materna, porque é o lado humano de Jesus. É isso que ele quer apontar. Então, ele vai trabalhar ali. E José, como Maria não poderia, normalmente, nas genealogias judaicas, aparecer, aquele homem que ela havia casado é considerado filho do pai de Maria, então ele é mais do que um genro, ele passa a ser um filho oficialmente. Por isso que ele é dito filho de Eli. Como Maria e José, eles são da descendência de Judá, por isso que ambos vão para Belém recensear-se no recenseamento em que Jesus nasce em Belém. Você vai ver que a abordagem de cada evangelho tem um objetivo, tem um propósito de destacar algum fato, e esse fato é muito importante para a gente olhar Jesus como homem. Na teologia, a gente estuda as duas naturezas de Jesus. E essas duas naturezas são a natureza divina, a natureza humana. E elas são naturezas que se misturam. Às vezes a gente tenta, em algum momento, dizer, olha o lado humano de Jesus, olha o lado divino de Jesus. Os teólogos usam o termo, ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E na apresentação, na teologia, a gente diz muito, Jesus, Deus, homem. Nunca homem-Deus. A ideia de homem-Deus é que ele era um homem que se tornou Deus. Mas na Bíblia, e em João, a gente vai ver isso de uma forma mais clara, Jesus é o verbo, ou seja, o Deus que se fez homem, o Deus que se encarnou. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse verbo se encarnou e viveu entre nós. Então, ele é o Deus homem. Tendo feito essa introdução muito breve, eu quero partir para a estrutura do livro, para o esboço, como eu havia dito para vocês. Então, André, lá para o 11º slide, a gente vai pular essas ênfases temáticas que você projetou, ok, André? Vamos para o último slide, depois a gente volta para essas ênfases todas.
Bom, aí você vai encontrar 4 divisões principais do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Nós temos, ao estudar o Evangelho de Mateus e de Marcos, percebido que as divisões são simples lá, uma introdução, 2 divisões e uma conclusão. Tanto Marcos quanto Mateus, você vai ter a introdução do nascimento, vem o ministério na Galileia e o ministério na Judéia e a morte e ressurreição. Eu dividi praticamente iguais, tanto Marcos quanto Lucas. Mas quando você vai para, aliás, tanto Mateus quanto Marcos, quando você vai para Lucas, você percebe claramente que nós não temos como dividir apenas em 2 partes o Evangelho. Nós somos obrigados a dividir em 4 partes. Então, a primeira parte seria o nascimento, a juventude e a idade adulta de Jesus. Vai do capítulo 1 até o final do capítulo 4. E a tendência, claro, é mostrar a humanidade de Jesus. A segunda parte seria o ministério na Galileia, que vai do capítulo 4 até o capítulo 9, final do capítulo 9. E aí nós vamos ver que os milagres são contados de forma bem efusiva. Você vai encontrar 21 milagres narrados em Lucas. Pouco ensinamento, senão parábolas, algumas declarações de Jesus, nada como Mateus, que se detém, que para ensinar muito tempo. João também tem essa característica. Jesus para muito para falar em João. Lucas e Marcos, Jesus ele faz mais do que fala. E são 21 milagres. E você tem aí algo que daqui a pouco eu vou falar, que é a declaração de filiação que acontece no batismo e na transfiguração. Por enquanto eu vou deixar em aberto. E a terceira divisão é a viagem para Jerusalém. Diferente de todos os evangelhos que nós estudamos até aqui, a viagem para Jerusalém ela é contada em 10 capítulos. Isso mesmo, 10 capítulos de Lucas, contando a história que Jesus fez. Que não está gravando. Está gravando. Bom, voltando aqui, eu descobri que eu não estava gravando o YouTube. Vou começar agora. Mas o André está gravando, ele vai te passar. Bom, vamos lá. A viagem para Jerusalém são 10 capítulos. Mateus usa 2 capítulos para contar a viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. Marcos conta 1 capítulo para revelar essa história. E Lucas 10. E a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. É maravilhoso entender isso. A última parte é a morte e o triunfo final, que é a ressurreição. Você tem aí do capítulo 19 ao capítulo 24. É uma porção generosa, mas você percebe claramente aqui, a princípio, que o ministério na Galileia são 5 capítulos. Ele não dá muito foco ao ministério na Galileia, por mais que ele conte muita coisa que Jesus fez. O foco dele é a viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. E a gente vai agora estudar cada divisão de uma forma mais detalhada. Não vai ter slides não, viu, André? Deixa lá no 11º mesmo. Eu vou aqui trazer algumas informações extras ao que está projetado no slide aí. Se a gente for olhar para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, a gente pode dizer que a primeira parte, que vai do capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 4, 13, você tem informações que falam do pré-nascimento e pós-nascimento. Você vai ter informações aí nesses 4 capítulos do anúncio antes da gravidez até os 30 anos de Jesus Cristo. Eu não sei se você sabia, mas é de Lucas a informação de que Jesus tinha cerca de 30 anos quando ele iniciou o seu ministério. Isso está aí no capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23 do Lucas. Só Lucas dá essa informação.
E, no meu entendimento, não é por acaso. Lucas, quando dá essa informação, Lucas deixa claro que ele faz uma associação com o ministério sacerdotal de Jesus. Os sacerdotes iniciavam seu ministério aos 30 anos de idade. E Jesus inicia o seu ministério também aos 30 anos de idade. E pegando esses 4 capítulos, nós vamos olhar aí do capítulo 1 ao capítulo 2, nós vamos ter informações até o 12º, 13º ano de Jesus Cristo. É o único evangelho que vai dar informações sobre a infância, a adolescência e quando ele chega à maturidade, aos 30 anos. Mateus, na sua intenção de falar que ele era descendente de Davi, vai falar dos magos, vai falar da reação de Herodes quando soube que um novo rei havia nascido, vai falar do ato de Herodes de tentar matar as criancinhas. Tudo é para mostrar assim, que ele é o rei e as reações do outro rei, Herodes, para matar esse rei que nascia. Lucas, por outro lado, ele tem toda uma informação humana de Jesus. Ele, como criança, as reações dos homens, das mulheres que conviveram com eles. Então, é todo um relato mais da humanidade de Jesus do que da realeza de Jesus. Marcos nem cita. A gente, quando estudou Marcos, percebe que Marcos é o único dos evangelistas, dos sinóticos, né, que são os 3, Mateus, Marcos e Lucas, ele é o único que nem toca na genealogia de Jesus, nem toca nas informações do nascimento de Jesus. Não tem anjo, não tem pastores, não tem magos. Ele começa o evangelho dele, Marcos, no Jordão. E Lucas, ao contrário, ele dá detalhes. E tem muita gente envolvida nesse primeiro momento aí, do capítulo 1 ao capítulo 2, que é muito interessante. Se você for olhar essa narrativa, você vai ver que tem 2 histórias de anjo. O anjo falando com Zacarias, o pai de João Batista. Você vai encontrar o anjo falando com Maria e dando a notícia de que seria mãe do Salvador. Então, 2 narrativas de anjos. Você vai encontrar duas mães escolhidas. Tem a Isabel, que é a mãe de João Batista, e tem todo um relato sobre João Batista, sobre Isabel e Maria, quando elas se encontram, ambas grávidas, os cânticos que ambas fazem, e Lucas tem isso. Zacarias canta um louvor a Deus, que é destacado, Maria canta um louvor a Deus, que é destacado, Isabel canta um louvor a Deus, que é destacado. Mateus não tem isso. E você vai encontrando muitas pessoas se posicionando, falando algo sobre Jesus, anjos contando muitas coisas. É típico do Lucas isso. Então, você tem 2 narrativas de anjos, 2 mães escolhidas, você vai ter 2 filhos prodigiosos, um destaque a João Batista e a Jesus, e não só ao ministério de João Batista, mas ao nascimento de João Batista, porque o nascimento, a gravidez é praticamente idêntica, as 2 mães ficam grávidas praticamente ao mesmo tempo, elas estão grávidas quando se encontram, e fala da gravidez de ambas, porque eles eram primos. Jesus e João Batista eram primos. Quando eles se encontram no Jordão para o batismo, ali não são 2 desconhecidos, são pessoas da mesma família. E isso é muito interessante de se mencionar. E também, quando Jesus nasce, você vai encontrar 2 testemunhas. Você tem a testemunha do nascimento, que são os pastores, e também os sábios. Os sábios presenciam Jesus no templo. Então, tem no nascimento de Jesus os pastores, e tem lá no templo, quando Jesus vai aos 12 anos para o templo, e tem um encontro com os sábios, e os sábios admiram-se da inteligência de Jesus. Então, pastores e sábios. Aí você tem depois, de uma forma muito interessante, 2 testemunhas, quando Maria e José levam Jesus para o templo. Deixa eu explicar isso para vocês, para que vocês possam entender.
O que acontecia com o judeu quando ele nascia? Ele nascia ao 8º dia, ele era circuncidado, cortava-se o prepúcio, e ali era um sinal da aliança que Deus havia feito com Abraão e também com o povo lá no Sinai. Era a circuncisão, é cortar parte do prepúcio. Isso era feito ao 8º dia. Aos 30 dias, a criança era levada ao templo para ser apresentada. Por isso que quando você vai encontrar no capítulo 2, Jesus sendo apresentado no templo, e Simeão, o velho Simeão, toma Jesus e diz: agora eu posso morrer porque eu vi a esperança de Israel. A Ana, a viúva, com mais de 84 anos, toma aquela criança e também faz uma bela oração. Ambos, cheios do Espírito Santo, fazem esta oração, coisa que só Lucas traz, Mateus não traz, Marcos não traz, João não traz. E você vai percebendo que Lucas é o evangelho que traz coisas que os outros não trazem. É porque ainda não chegamos na viagem. Quando a gente chegar no período da viagem, você vai ver como é rico aquele período. Aí, quando você chega aqui no versículo, no capítulo 3, você vai encontrar o ministério de João Batista e o ministério de Jesus. Percebeu que Lucas trabalha com esse paralelo ou com esses dois polos comparativos? É muito interessante a forma que Lucas vai escrevendo. Duas narrativas de anjos, duas mães, e toca em Zacarias. Outra coisa interessante que eu não mencionei. José não fala nada em Lucas. Interessante, né? Mas por que José não fala nada? Porque José tem a linhagem real. Mateus já falou que Jesus era rei, deu ênfase a José, muita ênfase a José. E lá era o lugar de dar ênfase a José, lá em Mateus, porque o propósito era mostrar que Jesus era Deus. Aqui José é mencionado 2 vezes, assim, en passant, superficialmente. Quem tem o papel de protagonista, ou protagonistas no plural, são os homens, porque Jesus quer ser apresentado como um homem, para representar homem, a raça humana, ele é apresentado desse jeito. Quando João Batista é apresentado, Jesus é batizado, é aí que vem a genealogia, para dizer, esse homem, ele descende de todos esses homens. Esse homem, ele vem dessa raça humana. E assim, ele pode representar essa raça humana na cruz. A tentação de Jesus é contada pelos evangelistas, os sinóticos, de uma forma muito detalhada. Todos contam a história. E uma coisa interessante que só Lucas conta é que Jesus, quando ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando termina a tentação, só Lucas conta que Jesus, cheio do Espírito Santo, saiu do deserto e foi para a Galileia. Quando a gente voltar e tratar os assuntos temáticos que Lucas dá uma ênfase especial, vocês vão se deparar com uma coisa maravilhosa. Lucas é o escritor do Espírito Santo. Todo o evangelho de Lucas, toda a história que ele conta em Atos dos Apóstolos é permeada pela ação do Espírito Santo. É impressionante como Lucas vai citando o Espírito Santo, e é um outro tema que a gente vai, daqui a pouco, tratar, se Deus assim permitir. Então, essa é a primeira parte. São 4 capítulos. Viu quanta informação interessante, quantas informações diferentes daquelas que nós não encontramos nos outros evangelhos? É muito interessante. Agora, vamos para a segunda parte. É o ministério de Jesus na Galileia, que vai do capítulo 4 ao final do capítulo 9. Então, são 5 capítulos. Dos 3 evangelistas, é o que menos gasta tempo no ministério na Galileia. São 5 capítulos, apenas. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui, né? Lucas, ele faz algo que também os outros evangelistas vão fazer, mas Lucas faz de uma forma mais primorosa.
ele sabe colocar bem, ele distribui bem a história para que a coisa tome um contorno de completude, de inteireza. Lucas, quando ele fala do batismo de Jesus, ele vai dizer que na hora do batismo de Jesus, uma voz ecoou do céu, e naquele momento, Deus falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem me realizo. Essa é uma frase inicial, pode chamar uma frase de afirmação, uma frase motivacional, ou uma frase de declaração de orgulho de um pai por um filho. E Jesus, quando ouve isso, claramente ele se enche, e são essas palavras, justamente com o batismo e com a tentação e a vitória nas tentações, que dão início ao ministério de Jesus. E a gente quer chamar a atenção por quê? Porque tanto o começo do ministério quanto o final do ministério na Galileia começa e termina com afirmações de Deus. Praticamente as mesmas afirmações. No batismo, quando Jesus inicia o ministério para ir para a Galileia, Deus diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Quando no capítulo 9, final do capítulo 9, no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura para os seus 2 discípulos, Deus novamente fala: este é meu filho amado, acrescentando algo mais: a ele ouvi. Ali nós podemos dizer que começa e termina o ministério na Galileia. O ministério na Galileia, ele é fundamental para a gente entender o ministério na Judéia. Quando Jesus chega em Jerusalém, a última semana, e ali ele vai no monte começar a falar, e o ministério na Galileia começa ele no templo falando e depois ele no sepulcro sendo enterrado. E a gente, olhando para o da Galileia, primeiramente, depois eu vou voltar no ministério na Judéia, o ministério na Galileia tem algo interessante, porque quando Jesus chega no capítulo 9, o capítulo 9 ele é muito importante para entender o final do ministério de Jesus na Galileia. No capítulo 9, Jesus faz aquela pergunta aos discípulos: que diz o povo ser o filho do homem? E há muitas possibilidades. Eles dizem como eles tinham visto Jesus, como um Messias, como um profeta, como um homem de Deus, como encarnação de Elias e outras possibilidades. E Jesus diz assim: e vocês? Quem eu sou para vocês? E os discípulos respondem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E perceba, a declaração que Pedro faz em Lucas 9 bate muito bem com a declaração que Jesus fez lá no começo: este é meu filho amado. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está dizendo tudo que lá no Jordão o Pai disse, nesse período de tempo que você esteve aqui na Galileia, nós confirmamos que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Com essa declaração, Jesus sobe ao monte, e lá no monte, chamado Monte da Transfiguração, ele se transfigura para eles. O seu rosto brilha como o sol, suas vestes estão alvas como a neve. Há uma manifestação da divindade de Jesus. Até então, ele tinha se mostrado como homem, com manifestações da divindade, mas é no Monte da Transfiguração que Jesus revela a divindade, que ele é Deus homem. E ali Deus fala: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, o que Deus disse no começo, os discípulos perceberam quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora ele se revela como Deus glorioso no Monte da Transfiguração, e Deus fala novamente: este é meu filho. Ele venceu, ele cumpriu sua missão, ele venceu a tentação, fez a obra, por isso que agora ele está glorioso e mostrando o seu poder, e isso revela a sua grandeza.
Diz Lucas capítulo 9, que ele, depois desse momento glorioso de transfiguração, ele desce a montanha. E quando ele desce a montanha, ele encontra os demais discípulos com um jovem possesso, endemoniado. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Olha o contraste. Em cima, a glória maravilhosa de Jesus transfigurada e revelada. E embaixo, a miséria e a desfiguração do mal no semblante de uma criança, um demônio gemendo, com os dentes rangendo e mostrando a perversidade e a feiura do diabo. Ali começa-se a mostrar que Jesus é santo, glorioso e belo, o diabo é feio, mau e perverso. E que a obra da cruz seria uma obra que daria salvação, mas também seria uma obra que venceria o diabo. E a gente vai ver isso claramente. O ministério termina claramente na Galileia, o ministério termina em João 9. E quando Pedro faz a declaração, quando no Monte da Transfiguração Deus diz, esse é meu filho, quando ele desce e vê o desfiguramento de uma criança pelo poder do mal, Jesus começa a falar de cruz. A cruz não é mencionada em Lucas antes do capítulo 9. Era necessário que Jesus fosse luz para a Galileia, como está escrito em Isaías capítulo 9. E depois que ele cumpre a sua missão na Galileia, que ele vai e se dirige para Judá e ali morrer. É a partir da transfiguração que Jesus começa a falar de cruz. Eu coloquei aqui algumas anotações. Quando a gente vê que Jesus está lá no Monte da Transfiguração, surgem Moisés e Elias. Eu não sei se você lembra do relato. E Lucas conta que eles conversavam a respeito da cruz. Jesus, Moisés e Elias conversavam da cruz. A cruz é tão importante para o cristianismo que quando essas três figuras emblemáticas da fé em Deus se encontram, eles falam da cruz e da partida iminente em Jerusalém. Moisés, que falou do Messias, que profetizou o seu surgimento, fala da cruz. O Elias, que foi aquele que fez grandes milagres na terra, fala da cruz. A cruz deve estar no nosso coração e a cruz é a base de tudo da nossa vida. Quando você vai descendo mais, os discípulos, quando Jesus encontra os discípulos lá no pé da montanha, ele fala da cruz, é necessário que eu vá para Jerusalém, porque o Filho do Homem precisa sofrer e ser morto. Depois da libertação do endemoniado ao pé do Monte da Transfiguração, Lucas 9, 43 e 44, mais uma vez Jesus fala de cruz. Quando ele está falando de cruz, ele diz, nós temos agora que partir para Jerusalém. E, nesse exato momento, você vai encontrar esse período de 10 capítulos, que eu chamo da terceira divisão do livro de Lucas, que é quando Jesus, na viagem, fala e faz, e conta coisas extraordinárias que poucos evangelistas narram. O que destaca em Lucas é esse período de 10 capítulos, que começam no final do capítulo 9 até Lucas 19, 44. São 10 capítulos, Jesus fazendo e dizendo coisas que só se encontram em Lucas. E se você puder abrir a Bíblia comigo, e para esse capítulo de número 9, você vai encontrar claramente Jesus, 9:51, diz assim, aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Começa aqui a viagem. E uma dica, se você tiver com a Bíblia física e não no celular, você vai perceber uma coisa. Vou dar uma dica para você. Cada título em negrito que aparece na sua Bíblia
né, encabeçando os capítulos, no meio dos capítulos, não tem em negrito uma frase resumindo o que vem abaixo? Por exemplo, na minha Bíblia, quando estamos aqui no versículo 51, diz assim, a oposição samaritana. Eu não sei se na sua Bíblia aparece isso ou outra forma. Isso aqui é tentativa do editor da Bíblia para resumir os assuntos que vêm. Isso não está no original bíblico, mas isso nos ajuda a entender a sequência do que vai ser apresentado. Mas uma coisa interessante, preste atenção. Quando você tem essa parte em negrito, no meu caso, a oposição samaritana, você não tem abaixo dela nenhuma referência bíblica. Ok? Isso significa que só Lucas conta essa história. Só Lucas conta essa história. Mas se você der uma passadinha, o versículo 57 de Lucas 9, aí está escrito aqui na minha, né, na minha NVI, quão difícil é seguir Jesus. Aí embaixo tem uma referência, Mateus 8, 19, 22. Isso quer dizer que só Mateus e Lucas contam essa história aqui. Ok? Então, quando tem em negrito e não tem nenhuma referência, significa que só Lucas escreveu aquele conteúdo. Quando tem um título e alguma referência embaixo, quer dizer que Lucas e Mateus, nesse caso, escreveram. E, para sua surpresa, quando você vai do capítulo 9 ao capítulo 19, você vai descobrir que poucas narrativas desse período, contidas em Lucas, aliás, todas essas narrativas contidas em Lucas, poucas vezes são encontradas em outros evangelistas. Se você for passando a sua Bíblia comigo, no capítulo 11 de Lucas, você vai encontrar aqui o ensino de Jesus acerca da oração. Mateus também conta, e de uma forma mais ampla do que Lucas, esse conteúdo aqui. No capítulo 11 ainda, acusação contra Jesus. Aí você tem Marcos, Mateus e Lucas contando esse conteúdo. Mas você vai folheando aí, de 9 até 19, boa parte do que está revelado, escrito, boa parte, só Lucas escreve. Então, é um tesouro isso aqui. E eu agradeço a Deus muito por Lucas. Por quê? Porque só Lucas vai contar a missão dos 70, quando foram de 2 em 2, e eles voltam maravilhados com o poder do Espírito Santo, que eles expulsavam os demônios, e Jesus diz, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Só aqui você vai encontrar a parábola do bom samaritano, é de Lucas, nenhum outro evangelista conta. Jesus na casa de Marta e Maria, ele fala, Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, e tua irmã escolheu a melhor parte. Você vai encontrar aqui Jesus falando dando algumas advertências para os fariseus, só Lucas conta, a parábola do rico insensato que guardou as coisas em celeiros e disse, regala-te minha alma, descansa em paz. E na parábola Jesus diz que uma voz vai dizer, louco, ainda hoje pedirão conta da tua alma e você tem o que a dizer? Só aqui em Lucas você vai encontrar a história da porta estreita, larga e estreita. Só aqui em Lucas você vai encontrar a história, a tríplice parábola, que é a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. O filho perdido também você pode chamar de filho pródigo, mas são parábolas que só Jesus conta em Lucas. No capítulo 16, a parábola do administrador astuto, só Lucas que conta. Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro, uma história muito conhecida, muito importante. Outra que é enigmática e maravilhosa, já preguei muito sobre ela, a história dos 10 leprosos que foram curados e só um volta para agradecer. Capítulo 18, que é a parábola da viúva persistente, e
do fariseu publicano que sobem ao templo com o propósito de orar. Então, são muitos. Eu estava lendo um comentarista bíblico que ele fez a conta, ele disse que são mais de 30 episódios que só Lucas conta nesse período aí, desses 10 capítulos, 30 narrativas comuns só a Lucas. Então, é um período, é um miolo precioso. E eu gosto muito dessas histórias. Eu fui ver quantas vezes eu preguei sobre essas histórias aqui do miolo, eu me impressionei profundamente. É um conteúdo único, maravilhoso. Agora, vamos para a quarta divisão do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Como eu disse, começa com Jesus chegando no templo, fazendo os seus discursos. Ali ele faz o seu discurso profético. E depois você vai encontrar Jesus no túmulo. É um período que vai do capítulo 19, 45, ao capítulo 23. Jesus entrando no templo e Jesus já sepultado depois de ter morrido por nós na cruz do Calvário. É um período que todos os evangelistas vão gastar muito tempo. Então, Lucas traz informações preciosas, mas Mateus provavelmente seja o que mais detalha esse momento. Ele traz mais detalhes até do que Lucas. Porém, Lucas vai trazer mais detalhes da ressurreição. Lucas ele vai trabalhar no pré-nascimento, no nascimento, dando muitos detalhes, até os 30 anos de idade de Jesus, e depois da ressurreição. É Lucas que vai trazer o encontro que Jesus teve com os 2 discípulos no caminho de Emaús. É Lucas que vai trazer algumas informações pós-ressurreição de Jesus que só ele traz. Então, vamos para o capítulo 24, que é o capítulo da ressurreição de Jesus. A gente pode dividir o capítulo 24 em 2 divisões. Eu fiz isso na parte da morte de Jesus. Né? Eu disse que a parte primeira começa Jesus no templo e termina com Jesus no sepulcro. O capítulo 24 começa com Jesus saindo do túmulo, vencendo a morte, e com Jesus sendo assunto aos céus, levado aos céus, sentando à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E essa deixa é importante, porque Jesus sai do túmulo e depois é levado aos céus. Entre ele subir aos céus e ressuscitar é um período de 40 dias que Jesus passa aqui na Terra. São 40 dias em que ele aparece para um, aparece para os discípulos, aparece para outros. Jesus passa 40 dias na Terra. E depois ele é levado aos céus. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai encontrar a continuidade da história. Eu falei no começo, eu não sei quantos estavam quando eu comecei essa aula, eu disse que Lucas e Atos precisam ser lidos juntos. Porque, naturalmente, Atos dos Apóstolos é uma sequência do Evangelho de Lucas. E quando você olha o final de Lucas, no capítulo 24, e o capítulo 1 dos Evangelhos, você percebe claramente que eles continuam a história. E isso é muito importante para Lucas e para nós, que se a gente for ler juntos, a gente vai ganhar muito. Então, meus irmãos, antes de entrar para os temas que eu quero classificar, eu fiz aqui um resumo de toda a estrutura e o esboço. Eu quero perguntar para vocês. Dúvidas nesse momento? Alguém tem? Eu vou aqui olhar o chat. Não há perguntas no chat. Se alguém quiser fazer perguntas, tire o mudo do seu microfone e faça agora, por favor. Um de cada vez.
São alunos dedicados, que sabem todas as coisas. O André disse que acha que não há. Bom, então vamos lá. Quarto slide, André, por favor. O Fernando comentou aqui. Acho que vamos ter que assistir essa aula umas 3 vezes. Eu tenho uma pergunta. É o Marcelo que fala? Isso. Vai lá, Marcelo, faz. Já começou? Dá tempo de eu pegar um copinho d'água ali? Não, você já pode fazer a pergunta, depois você bebe água. Já começou o culto? O estudo bíblico? O Roberto, acorda seu marido. Nós estamos terminando o estudo bíblico. Não, eu estou brincando, pastor. Só uma brincadeira. Eu estou assistindo com ela. Eu entrei no meu agora. Desculpa a brincadeira aí. Depois corta essa parte. Mas você não tinha pergunta para fazer, não? Não, estou adorando. Estou gostando muito do que o senhor está falando. Que bom. Então, passa mais um slide, André, por favor. Pastor. Sim. Deixa eu aproveitar para falar. E quando o senhor falou no começo que quantas vezes o senhor pregou sobre, né, sobre o que está em Lucas, e agora o senhor falando de todas as parábolas, eu fico pensando quanta coisa a gente perderia de Jesus se não tivesse essas parábolas, né? Porque por quantas vezes nós somos ensinados, doutrinados por conta das parábolas, né? A do filho pródigo, que toca tanto a gente, né, que nos faz refletir como filhos, como, né, como devemos nos comportar, devemos honrar os nossos pais. Então, eu fico pensando, ainda bem que Jesus permitiu que Lucas colocasse isso na Bíblia, para que a humanidade, por séculos e séculos, fosse evangelizada por meio das parábolas, né? Perfeito, Roberto, perfeito. A gente perderia muito se Lucas não existisse. Sim. Sim, o senhor falando lá do começo e agora amarrando linkando esse começo lá, né? De quantas vezes o senhor pregou Lucas e agora com quantas parábolas só tem em Lucas, né? Eu fiquei pensando isso. Que bom, né? Louvado seja Deus pela vida de Lucas que escreveu isso tudo para a gente. Era isso. Não é uma pergunta, não. É só um. Não, excelente intervenção. Obrigada, pastor. Nada. Bom, eu falei para vocês que Lucas é um evangelho muito especial. E ele traz algumas ênfases temáticas que eu quero tentar ser rápido, passando por elas, mas não posso também deixar de lado. A primeira delas é que Lucas ele dá ênfase à oração mais do que qualquer outro evangelho. Mais do que qualquer outro evangelho. É impressionante como Lucas menciona a oração na vida de Jesus, na vida dos personagens que estão vivendo um período com Jesus ali. Eu vou ler aqui alguns textos, e se você puder ir olhando aí no slide que está projetado, você vai perceber isso. Diz assim, ao descer sobre ele o Espírito Santo no Jordão, ele estava a orar. Jesus, até na hora do batismo, estava orando. Então, é uma marca do ministério, e não apenas do dever de Jesus. Jesus não olhava para a oração apenas como um dever, porque Jesus ele tinha uma comunhão com Deus tão sublime, tão perfeita, que orar era respirar. A gente, pela nossa natureza pecaminosa, se a gente não cuidar, a gente não ora. Por isso que há tanta menção da oração para nos levar a entender que a oração, antes de ser um dever, é um momento de grande prazer, de grande realização e de conexão da nossa alma com Deus. Olhando para o capítulo 5:16, o texto diz que ele se afastava das multidões e orava. Ele não precisava ser autenticado pelo aplauso da multidão, ele precisava ser autenticado por Deus. É na intimidade com Deus que Deus diz quem nós somos. Não é o que os outros dizem o que nós somos que vai imperar, é o que Deus diz que nós somos. A autenticação do seu eu, da sua autoestima, passava pela vida de oração. Outra coisa interessante, Jesus não tinha preguiça para orar. Em capítulo 6:12, diz, antes de escolher os 12, passou a noite orando a Deus.
E aí nós temos que dar a mão à palmatória. Os pentecostais oram mais do que nós, que temos uma origem tradicional, reformada. Eles oram mais. E oram nas madrugadas. E a gente precisa aprender com eles isso também. Outra coisa interessante, no capítulo 9, 18, antes de perguntar aos 12, quem dizeis que eu sou? Ele estava em oração particular. Antes de perguntar, antes de falar, antes de fazer alguma coisa, Jesus sempre orava, sempre pedia a Deus discernimento, sabedoria, direção. Procure fazer isso. Neemias, quando o rei perguntou o que é que ele queria, ele percebeu que ele estava triste, Neemias disse, orou rapidamente a Deus, e Deus orientou, ore, aprenda a orar e botar na sua vida a oração como parte integrante do seu dia. Quando você olha o capítulo 9, versículo 29, diz que Jesus subiu ao monte, não porque ele queria queimar caloria, que ele queria cuidar do condicionamento físico, Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. Há um propósito, e os propósitos de Jesus incluíam, dentre tantos, orar, porque ele sabia que nós somos energizados, ou, vamos usar um outro nome, dinamizados pela oração e pelo poder que vem em decorrência da oração. Antes de ensinar e de pregar, ele orava. Diz a palavra de Deus que, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, ele se achava em oração em certo lugar, capítulo 11, versículo 1. Jesus disse a Pedro, eu, porém, roguei por ti. É uma das passagens mais belas que eu acho. Jesus ora e roga por alguém que vai traí-lo. Jesus não apenas ensina a orar pelos inimigos ou quem age contra nós de forma errada ou equivocada. Ele faz isso com Pedro. Eu roguei por ti, para que Satanás não te penere como o trigo numa peneira. Eu roguei por ti. No Getsemane, nós somos informados, capítulo 22, versículo 4, que Jesus orava intensamente. Enquanto os discípulos dormem, Jesus ora. Na cruz, das 7 palavras que Jesus disse na cruz, ele começa a primeira e termina com oração. A primeira é, meu Deus, por que me desamparaste? Ele está sempre repetindo um salmo, se não me engano, o salmo 22. E ao final ele diz, meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus ora em todo tempo, em todo lugar. Jesus sabe que orar é respirar. Jesus sabe que orar é tudo. Então, a ênfase no ministério de Jesus está na oração. No próximo slide, nós vamos encontrar o papel da oração na vida das pessoas que fazem parte da história de Jesus. Então, você vai encontrar a oração nos ensinamentos. Jesus faz as parábolas, e boa parte dessas parábolas tem como pano de fundo as orações. Lucas 18 abre dizendo, e ele contou essa parábola para que você aprenda a orar e nunca esmorecer enquanto ora. A própria viúva inoportuna que vai para o juiz, insiste, diz, é assim mesmo. Nós devemos apresentar nossa causa a Deus como essa viúva, de forma persistente. Ele vai dizer, em Lucas 22, 46, levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Mais uma vez, uma palavra contra a inoperosidade, contra a preguiça, contra a apatia e a ausência de oração de nossas vidas. As narrativas acentuam essas ênfases. Quando você vê, por exemplo, em Lucas 1:10, a multidão que estava ali estava esperando em oração. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia parte de fora, orando. É uma informação importante. Não é só Jesus quem ora. As pessoas que estão em redor dele também oram. As palavras que o anjo traz para Zacarias revela que Zacarias também estava em oração. Zacarias, diz o texto, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ele ali não só fala da importância da oração, mas fala da oração que é ouvida, que é respondida. Todos sabem que Isabel, esposa de Zacarias, era estéril, não podia ter filho, e ela veio a ter João Batista como resposta de oração. Ana é descrita servindo a Deus. Ela que toma Jesus e faz a oração quando encontra Jesus no templo, diz
Lucas, narrando e falando sobre Ana, diz que noite e dia, em jejum e oração, essa mulher vivia diante de Deus. E aí ele acrescenta o jejum como uma ferramenta de espiritualidade. Jejum e oração. É só em Lucas nós vamos encontrar o que está, quando ele diz, porque jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, mostrando que os discípulos também faziam isso. Só Lucas ressalta o pedido, Senhor, ensina-nos a orar. E é maravilhoso esse pedido. Os discípulos vendo Jesus orando. É o exemplo que traz inspiração. Vendo Jesus orando, os discípulos queriam também orar e aprender a orar. É aí que eles dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Só em Lucas também é explicado o objetivo de uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Lucas 18:1, eu falei há pouco sobre ela. Não é surpreendente dizer que alguns estudiosos do Evangelho de Lucas digam que esse é o Evangelho da oração. É o Evangelho que te conecta a Deus, que conecta a terra ao céu. Agora, não é surpreendente também que o Evangelho, que é o Evangelho da oração, seja também o Evangelho do Espírito Santo. Pode passar, André. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que fala mais de oração e que fala mais do Espírito Santo. Lucas, aliás, quando você for estudar Atos, o Espírito Santo está em tudo em Atos. E não é para nos surpreender, o Espírito Santo está em tudo em Lucas. Lucas entendia a importância de ser cheio, de ser dirigido, de ser moldado pelo Espírito Santo. E aqui essa ênfase temática sobre o Espírito Santo é abundante no Evangelho. E aí tem um dado estatístico, né? Quando você lê Lucas e Mateus, compara, você vai perceber, a melhor informação é essa. Quando você compara Mateus e Marcos e vê menção ao Espírito Santo, os dois evangelhos juntos, Mateus e Marcos, não chegam aos pés da quantidade de citação que Lucas faz ao Espírito Santo. Então, o Evangelho de João, o quarto evangelho, é um evangelho que fala muito do Espírito Santo. Nem João ganha de Lucas na menção ao Espírito Santo e no endereçamento das obras que Jesus faz, aquilo que é feito como ação do Espírito Santo. Lucas, ele é magistral nisso. E quando você vai ler aqui, sobretudo o capítulo 4, eu falei isso no começo da aula, né? 4:14, que quando Jesus é terminado de ser tentado lá no deserto, quando ele vai para a Judéia, ele vai com o poder do Espírito Santo. Os outros evangelistas dizem que depois do batismo ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, mas só Lucas diz que ele, depois de ser tentado e vencido as tentações, vai para a Galiléia cheio, dirigido pelo Espírito Santo. Em 10:21, capítulo 10, eu amo o capítulo 10 de Lucas, a missão dos 70, e quando os 70 voltam alegres com a obra de Deus, Lucas diz que Jesus, naquela mesma hora, se alegrou no Espírito. Naquela mesma hora, ele, cheio do Espírito Santo, fez uma oração a Deus. O Espírito Santo está todo passo no ministério de Jesus. E não é de se admirar, porque se a oração estava presente na vida de Jesus, o Espírito Santo vai estar presente. Quanto mais oração, mais Espírito Santo. Isso é matemático. Isso aí é uma regra. Isso é matemático. Os 3 evangelhos sinóticos registram o início do ministério na Galiléia, mas só Lucas acrescenta o prefixo quando ele se apresenta. No capítulo 4:18, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque, pelo que me ungiu para pregar boas novas. Nenhum evangelista conta isso. E Lucas, quando chega para fazer o seu ministério, ele fala isso em Nazaré, cidade onde ele nasceu, mostrando claramente, aí, de uma forma inequívoca, de que o que ele iria fazer é porque o Espírito Santo estava operando por meio dele. Note a diferença característica entre Mateus 7:11 e Lucas 11:13.
como a tônica de Lucas é mostrar a obra do Espírito Santo. Mateus não tem tanto esse objetivo, não é que Mateus está se contradizendo, é porque tudo é ênfase. Quando você olha Mateus e Lucas e compara, por exemplo, Mateus diz: quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E Lucas vai dizer o quê? Contando a mesma história: quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É um exemplo aqui de como Lucas abusa, insiste na importância de dar papel e lugar ao Espírito Santo. Pode passar, André, por favor. Eu acho que é o Fernando que está passando, né, Fernando? Sim, porque você se projetou à frente. Só Lucas encerra o seu evangelho com a promessa final do poder do Espírito Santo. Então, você vai para o final dos evangelhos, nenhum deles vai falar do Espírito Santo que vai ser concedido. Só Lucas, porque Lucas ele entende que o ser humano, a igreja, família, nação, não sobrevive sem o poder do Espírito Santo. A palavra no capítulo 24, 49 de Lucas é: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando você abre Atos 1:5, e diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o mesmo autor. Lucas 24, Atos 1, a conclusão e a continuidade. E o Espírito Santo continua no cenário. A importância dele é magistral. O Espírito Santo nas narrativas de outros personagens em Lucas. Lucas não se detém em apontar o ministério do Espírito Santo na ação de Jesus e dos outros, mas também das outras pessoas. O anjo anunciou com respeito a João Batista, no caso, né? Será cheio do Espírito Santo, Lucas 1,15. A seguir, quando o anjo fala, né, que Isabel ficou, Lucas narra que Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo, 1,41. De novo, Lucas diz: Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou, 1,67. Veja a frequência, cada narrativa, cada história, ele vai acrescentando. E essas pessoas estão cheias do Espírito Santo, estão dirigidas, possuídas pelo Espírito Santo. Pouco mais tarde, Simeão, quando toma Jesus nos braços e faz uma oração por ele, diz: um homem chamado Simeão, e o Espírito Santo estava sobre ele, sobre Simeão. E revelaram que o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Redentor, o Senhor, que ele, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, 2, 25 e 27. Logo no começo, o Espírito Santo é o poder do alto, do Altíssimo, 1,33, quando ele fala para Maria, e o poder do Altíssimo te envolverá, uma referência ao Espírito Santo. E no final, diz que ele é o poder do alto prometido. No caso, é uma bênção maravilhosa, né? Que Jesus é esse poder prometido. Então, é uma ênfase temática. Nós já vimos duas: a oração na vida de Jesus e a oração na vida de quem o cerca. Depois nós vamos ver aqui o Espírito Santo na vida de Jesus e na vida de quem o cerca. E a próxima ênfase temática são a importância das mulheres no ministério de Jesus. E é impressionante como Jesus dá lugar às mulheres no seu ministério, e Lucas faz questão de contar isso. Lucas, ele mostra claramente, de uma forma até insistente, a história de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, né? Capítulo 10 vai falar delas. Vai contar a história de muitas mulheres, uma em especial, que ele conta, uma mulher que era encurvada, que tinha uma enfermidade, um demônio que a possuía, que por 18 anos trouxe uma doença que levava a viver nas mãos de médicos. Não é aquela de 12 anos de hemorragia, essa era um demônio
e trazia uma enfermidade sobre ela. E fala também da mulher das dracmas perdidas, das 10 dracmas perdidas. Lucas conta que ele se dirige às filhas de Jerusalém, dizendo para não chorar por ele. Só Lucas conta essa história. Só Lucas fala sobre a mãe de João, a Isabel, e de Ana. São mulheres que em outros evangelhos não são mencionadas. No capítulo 7 de Lucas, Lucas relembra algumas mulheres que prestavam assistência com os seus bens. As mulheres foram muito importantes no ministério de Jesus, trazendo assistência financeira e também ajudando no serviço. Marta e Maria, já falei sobre elas, né? E no capítulo 11, as mulheres falaram, uma mulher da multidão falou, né? Bem-aventurada aquela que te concebeu, uma referência à sua mãe, Maria, e também algumas mulheres que lamentavam enquanto ele passava na multidão. Então, há toda uma preocupação de Lucas de falar da importância da mulher no ministério. E eu não posso fugir desse assunto. Olhe para as igrejas hoje. Quem sustenta as igrejas hoje? No trabalho. Quem está ali agarrada, fazendo coisas? As mulheres, no departamento infantil, ministério de mulheres, em oração, em beneficência, em ajudas aos carentes. As mulheres são muito importantes. Isso não deve nos levar, homens, a uma disputa com as mulheres, mas sim ao reconhecimento do que elas são. E Lucas faz isso de uma forma muito clara. A outra ênfase que eu quero destacar, pode passar, André? É a ênfase da salvação. Termos que só Lucas usa, só Lucas vai usar. É Lucas que chama Jesus de Salvador, em 47. Por 6 vezes, Lucas usa a expressão salvação. Não se fala tanto nos outros evangelhos. Lucas vai para o cerne da obra de Jesus. Ele é o Salvador que vem para salvar. E por 6 vezes ele usa o termo salvação, a palavra eugelizo, ou evangelizo, uma tradução de evangelização. O verbo eugelizo aparece aqui de uma forma muito constante e 10 vezes, falando que a obra de Jesus era também de evangelizar, levar a boa nova da salvação para aqueles. É Jesus quem diz, né? A tua fé te salvou. Isso está nos lábios de Jesus, e Lucas ressalta isso mais do que os outros escritores. Outra coisa interessante, né? Dos 3 evangelistas, só Lucas usa a palavra graça. Não é interessante isso? E é a palavra cerne do cristianismo. A gente fala hoje muito de graça, da graça de Deus que é nos revelada. Lucas cita 8 vezes, tá? Estão aí as referências que depois vocês vão receber esse estudo e vocês podem ler e estudar mais aprofundadamente. E outra coisa, é a primeira vez no Novo Testamento que aparece a palavra redenção. Só em Lucas ele faz isso por 3 vezes, né? Lucas 1, Lucas 2 e Lucas 24. Bem no final, o Salvador ressurreto ordena que, abro aspas, em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Por que a todas as nações? E só Lucas coloca isso, porque desde o começo eu disse que os destinatários do Evangelho de Lucas não era necessariamente o povo judeu, era o povo de fala grega e as nações que precisavam ouvir. E Lucas diz que quando Jesus dá essa ordem de pregar o Evangelho, ele diz que pregar o Evangelho a todas as nações, mostrando essa importância. Mateus diz ir por todo mundo. Desculpa, aí eu parece que estou com um pigarro aqui meio insistente. Mateus ele vai dizer ir por todo mundo. Lucas diz nações. Esse termo nações é um termo que fala de povos particulares. Então, isso traz mais uma identidade. Eu faço parte de uma nação.
e é mais objetivo do que mundo. Mundo é muito genérico, nações é mais específico. Eu acho que nós terminamos, né, André? Tem mais alguma ênfase temática? Não. Terminamos aqui, graças a Deus. Terminamos. Pergunta, então. Agora, tem mais alguma dúvida, mais algum comentário? Ou vocês entenderam tudo, ou vocês estão mais perdidos do que cego no meio do tiroteio. Eu quero fazer uma pergunta, uma colocação. Pode fazer. O senhor tocou no assunto primordial aí, que é o ensino da palavra e a oração. Uhum. E aí, a minha formação, da minha família, era das igrejas tradicionais batistas. Certo. O pastor Elias Brito Sobrinho, já falecido há alguns anos, que foi o primeiro pastor batista aqui de Brasília, em 1957, que era casado com uma prima segunda minha, prima primeira da minha mãe. Mas, assim, você tocou num assunto interessante, quando você disse... Hoje eu me identifico com as igrejas pentecostais, da qual fui batizado. Uhum. A Igreja de Deus aqui do Guará, que aqui é 4. A igreja pequenininha, tinha apenas 40 membros, dirigida pelo pastor Gerson, que até hoje continua na presidência dela. E desses 40, hoje tem 1.500 membros. Mais interessante, quando você tocou que nós, tradicionais, oramos pouco, eu fui instigado a orar o tempo todo. Então, eu disse que orar uma hora, isso não representava muita coisa. E aí, quando Jesus vai lá para o monte do Getsemane, e que ele, naquele momento que ele mais precisava de oração, ele fala para os discípulos que nem uma hora pudesse orar com ele. Então, por ali eu deduzo que eles oravam 2, 3 horas no mínimo por dia. Ele falou assim, nem uma hora, quer dizer, nem uma hora. Quer dizer, uma hora era quase que, para eles, era quase que nada. Pelo que eu entendo, e eu estou dizendo que eles eram cheios do Espírito Santo, devido justamente a isso, a buscar o alto o tempo todo. Né? Então, lá, na minha conversão, porque depois eu saí da igreja e na minha juventude, eu vi os Beatles, Rolling Stones, nessa época, e eu fui para o mundo. Foi que você perdeu os cabelos, né, cara? Perdi tudo. Então, olha só, era na oração e no jejum. Então, aí é questão de hábito. Então, esse hábito, depois desses longos anos que eu fiquei por lá, hoje não estou mais na igreja, estou em outra, aliás, no momento estou até sem igreja, né? Tanto eu como a esposa, como a Meire. Então, a gente vê que era na oração e no jejum. Então, a igreja foi crescendo e a gente sempre o tempo todo em retiros de oração e jejum. Vamos orar, vamos jejuar e orar durante 21 dias. Oração de Daniel. Então, é só questão de hábito. E eu percebo nas igrejas tradicionais, da qual eu fiquei na minha infância e parte da juventude, e eu percebo também até aqui com minha esposa mesmo, eu vejo que acho que os tradicionais, eles oram um pouco. Então, quando você pega o microfone, que um dia o irmão da Meira era pastor em Águas Lindas, eu peguei o microfone, fiquei com 30 minutos no microfone, eles ficaram admirados, ficar com 30 minutos no microfone orando. Eles falaram, rapaz, como é que você tem tanta palavra, não sei o quê. Quer dizer, é questão justamente de hábito. E a oração a gente fica na televisão, a gente fica horas e horas na televisão. Quando a gente está namorando, a gente parece que não quer mais interromper, tem tanta conversa, mas na hora que vai para orar, parece que a gente tem certa dificuldade. Eu tenho também isso comigo, sou sincero. É porque o hábito, Carlos, o hábito precisa ser exercitado. Quando a gente para de orar, para de fazer uma atividade física, por exemplo, que é uma comparação bíblica, né? A Bíblia compara a vida espiritual ao exercício físico. Para retomar é difícil. Verdade. O hábito, ele é hábito porque ele se torna diário. E quando a gente deixa de fazer um hábito, você precisa reabituar-se. E o reabituar-se, ele também é complicado. Também. Mas quando volta a ser hábito,
se torna uma rotina bendita. A oração, a leitura da Bíblia e o trato da nossa natureza terrena, por exemplo, não vou mentir, não vou roubar, não vou desprezar. Isso é um hábito que você tem que lutar contra a sua natureza. A vida cristã não é só oração que é hábito. Até o obedecer tem que se tornar hábito. A gente precisa criar hábitos na nossa vida. E, às vezes, são difíceis de você criar um hábito. Mas, depois que você cria um hábito, amar se torna mais fácil, perdoar se torna mais fácil, orar se torna mais fácil, e assim por diante. E quando esses elementos espirituais são hábitos na nossa vida, aqueles hábitos secundários, que são os terrenos, hábitos terrenos, que você citou alguns casos, eles podem até estar presentes, mas o que reina e governa são os hábitos espirituais. Obrigado pela contribuição, Carlos. Mais alguém? Muito bem. Mas, assim, estude o Evangelho, leia esses textos que o André vai passar esses slides para o grupo. Aprofunde mais o estudo. Eu tive que correr. Você viu aqui que eu estava correndo para tentar passar para vocês. É um estudo muito importante, o de Lucas. E na próxima semana, se Deus assim quiser... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. O André faz uma interação muito boa. Pena que eu não olho na hora que ele está fazendo essa interação aqui. André, acho que vamos precisar assistir essa aula umas 3 vezes. Fernando diz isso. Agnes, adoro detalhes de histórias. Por isso o Evangelho de Lucas é o meu favorito. André Gustavo. Olha o Marcelo. Agnes morrendo de rir aqui. Glória a Deus. Disse a Bia. A Bia está acordada, gente? Que Bia não falou nada hoje. Está aí, falou, mandou bom dia para todo mundo. Oh, bom dia, Bia. Só que ela disse que teve que sair para preparar os ovos do Tiago. Estou aqui, o Tiago já está trabalhando, mandou um abraço, pastor. Palavra abençoadora, obrigada. Tá bom, obrigado. Você também, Bia. O Fernando está aqui, provavelmente um dos maiores exemplos de fé da Bíblia, esse de Simeão. Também acho, porque ele pega uma criança e vê um potencial. Ele agradece, sabe que vai morrer, mas se contenta com o que os olhos veem. E a fé do que ele seria ainda era uma promessa, né, Fernando? André Gustavo vai dizer, a consciência... Consciência me deu um trabalho hoje aqui, rapaz. Ele roubou o computador, o negócio aí. Quando você estava falando da importância das mulheres, aí você citou vários casos, eu citei a consciência. Tá vendo? Eu perdi o time. Tia Cláudia, agora em casa, ela já dirigiu Fórmula 1, chegou em casa com Claudinha, com Paulinha do seu lado. Bênção. E o óculos aí, novo. Cada dia numa casa diferente, até ficar pronto o apartamento lá dos meus pais. Você está peregrinando, né? Estou. Agora estou na casa do meu irmão. Estava na casa da sogra do meu outro irmão. Vixe, o negócio tá sério. Porque uma coisa é o cara, o cunhado está na sogra. Agora, o concunhado na sogra... A sogra é... Mas encerramos aqui, né, irmãos? Creio que vamos, certamente, essa semana, digerir o que a gente está estudando. E fica a dica, né? Tanto minha como do Carlos. Quem sabe começar a ter um hábito mais arraigado, aprofundado na vida de oração, na busca do Espírito Santo para guiar e orientar nossas vidas. Vamos ficar com essa missão, esse desafio, tá? Então, agradeço a Deus por vocês. Tivemos hoje pessoas novas participando. Aqui, boa.